Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje teremos a honra de receber novamente Dr. Erickson Fonseca, neuropsicólogo clínico. Erickson é especialista em transtorno do neurodesenvolvimento. Erickson, prazer recebê-lo novamente. Prazer é meu, sempre é bom estar aqui. Nas últimas vezes, a gente recebeu algumas questões via Instagram, WhatsApp da clínica, e nós abrimos mesmo essa proposta para atender melhor as necessidades das famílias, porque por muitas vezes essas dúvidas são frequentes, porém elas não são bem explicadas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da terapia ABA, da ciência ABA, né? Então, Erickson, eu queria que você esclarecesse para nós o que diferencia a terapia ABA de outras abordagens que também trabalham o comportamento. Perfeito. Bom, no nosso outro bate-papo falamos um pouco sobre o que é terapia ABA, então não me estenderei sobre isso. Vamos focar nos tipos de terapia que existem hoje, especialmente para crianças neurodivergentes. Essas terapias têm uma origem na psicologia, e lembra que a psicologia ela é a ciência que estuda o comportamento humano. No entanto, existem diferentes abordagens em psicologia. Você tem, afinal, se nós entendemos que comportamento é a interação do organismo e o ambiente, ou a interação de um organismo ou mais no seu ambiente, podemos entender que essa interação se dá de diversos modos, né? Então, tudo para efeito de análise é comportamento. Né? Então você tem um campo da psicologia que estuda a sexualidade, você tem um campo da psicologia que estuda o comportamento alimentar, você tem um campo da psicologia que estuda os sonhos. Né? Então a psicologia, enquanto ciência que estuda o comportamento humano, ela vai para vários caminhos. E aí você tem diferentes tipos de intervenção. Você tem intervenções que buscam desenvolver habilidades lúdicas, habilidades sociais, habilidades simbólicas, e você tem terapias que buscam desenvolver habilidades específicas dentro dos marcos do desenvolvimento. Então espera-se que uma criança aos 2 anos já desenvolva o comportamento verbal, a fala. Espera que uma criança 3 para 4 anos já esteja desfraldada. Espera a criança com 5, 6 anos já comece a desenvolver o conhecimento, números, letras e por aí vai. Nós já temos os marcos do desenvolvimento bem estabelecidos. E aí o que acontece? Por conta de transtornos, sobretudo os transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, TDAH, dislexia, deficiência intelectual, nós temos um atraso no desenvolvimento esperado desse cérebro. E aí a terapia ABA, de todas as terapias possíveis que estão sendo estudadas desde os anos 60 até hoje, é a que se mostrou mais eficaz no tratamento especificamente para a aquisição de habilidades dessas crianças, habilidades verbais, habilidades sociais, habilidades intelectuais. Então é uma terapia voltada para a aquisição de habilidades. Né? Geralmente as outras terapias psicológicas trabalham com a fala como pano de fundo. Então trabalham o falar, né? Trabalham o sentir, interpretar sentimentos. Uma criança que é não verbal, obviamente ela não pode expressar-se pela fala. Como ensinar uma criança que não fala a desenvolver estratégias, a desenvolver novos padrões de comportamento, a extinguir comportamentos inadequados e a inclusive desenvolver a fala? Essa é a grande arte, é o grande charme da terapia ABA, que ela consegue com excelência promover esse desenvolvimento sem precisar necessariamente usar da grande ferramenta psicoterapêutica que é o verbo, que é a palavra. Né? Então, essa é o que define a terapia ABA e que a destaca como diferente das demais. Uma terapia que visa a mudança do comportamento pelo comportamento. Bom, então por essa resposta já pudemos observar que é ciência. É ciência e das boas, né? Porque a psicologia, na verdade, ela é uma ciência relativamente nova, perto das suas colegas aí. Então, você tem biologia, física, química, mesmo a sociologia, são ciências mais antigas. A psicologia ela era um ramo da filosofia, né? Inclusive, foi no final, né, do século XIX que a psicologia se estabelece então como uma ciência ali, né, no laboratório da Universidade de Leipzig, na Alemanha, com os trabalhos de William Wundt. Então, nós estamos falando aqui de pouco mais de 100 anos. Né? Então, é uma ciência novíssima. E ela, enquanto ciência, ela tem muitas linhas, ela tem muitas ramificações. Né? Então,
O ABA ela é uma dessas ramificações da psicologia que estuda especificamente o comportamento humano, e a gente já tem evidências robustas desde os anos 60 até hoje que o ABA é, por enquanto, e continua sendo, a melhor intervenção para crianças com atraso no desenvolvimento. Muito bom. E pensando nesse cenário, então nós estamos falando, né, de hoje. Agora, o que dá para enxergar para o futuro? Então, o que vai ser o ABA no futuro? Quais são as formações, especializações? O que a gente pode esperar de tudo isso? Isso aí é uma pergunta, você toca num ponto muito importante, que é essa parte do ensino, da pesquisa e do avanço das terapias ABA, especificamente no Brasil. Nos Estados Unidos, a terapia ABA ela já é praticada com eficiência, ela já é praticada desde ali dos anos 70. Então você já tem universidades fornecendo pós-graduação, pesquisa, já é mais comum dentro até do imaginário do norte-americano. Você consegue ver em filmes, séries, a figura do terapeuta ABA, ainda que sutil. Então, ela já está muito enraizada na cultura norte-americana, até porque surge lá com os trabalhos de Skinner, né? Professor, se formou em Harvard, né? Fez toda a pesquisa lá. No Brasil, a análise do comportamento ela enfrentou um embate muito grande. E aí você tem questões políticas, sociológicas que não vale a pena entrar, mas o Brasil ele vem de uma escola psicanalítica muito forte. Ele vem de uma escola de intelectuais, sociólogos que tinham mais familiaridade com a psicanálise freudiana. Isso fez com que o ABA fosse erroneamente identificado por muitos anos, inclusive, infelizmente, até hoje a gente escuta essas falas, seja de professores, seja de educadores, de intelectuais, de que o ABA se assemelharia a uma espécie de adestramento, de condicionamento, o que é assim, uma grosseria, uma simplificação muito grosseira. Mas você vê, esse era o pensamento que se tinha na época. Então, por conta. E aí isso tem raízes sociológicas profundas, né? Então, por conta dessa configuração, demorou bastante para que o ABA fosse enxergado aqui no Brasil como uma intervenção digna de aplicação, de aplicabilidade nas universidades, uma intervenção padrão ouro, né? Coisa que não aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns outros países. Só que diante de dados, de fatos, não há argumento. Então, assim, no Brasil, dos anos 80, nós temos muitos pesquisadores aqui, a professora Marta Hubner, lá da USP, o professor que faleceu há pouco tempo, João Cláudio Todorov, pesquisadores que estudaram com o próprio Skinner e trouxeram a análise do comportamento para o Brasil e desenvolveram, tanto que o Brasil ele é um dos países mais fortes no mundo no ensino e na pesquisa da análise do comportamento aplicada. Isso é relevante. Então, assim, no Brasil demorou a chegar. Demorou, e de 10 anos para cá é que nós tivemos uma aceitação por parte das clínicas, hospitais, planos de saúde. Então, por isso que você tem essa expressão boom do ABA por aí, mas esse boom era para ter acontecido muito mais cedo, não fossem essas questões aí histórico-sociológicas, né? Erickson, uma parte importante, né, que você tocou, um adestramento, um tipo de terapia muito engessada, fechada, né? E aí, eu te pergunto, por muitas vezes eu recebo as famílias na clínica e a grande queixa é: mas são muitas horas de terapia, meu filho vai ficar cansado, porque a gente já tem toda a rotina, então ele tem rotina de casa, ele tem rotina da escola. Como que a gente dosa realmente a terapia ABA? Perfeito. Outro ponto importantíssimo. O que acontece? Diferente da terapia tradicional, que acho que todos vocês devem fazer terapia e se não fazem, façam, viu? É muito importante. Mas numa terapia tradicional, somos nós com o nosso psicólogo ou psicóloga, 1 horinha por semana. E essa terapia é baseada na aquisição de insights. Então você leva para o seu terapeuta as suas questões, ele te ajuda a ressignificá-las, reinterpretá-las, e a partir disso você dá um novo segmento para a sua vida, você tenta novas estratégias, novas abordagens. A terapia convencional é assim, né? Baseada na reflexão, no insight. Na terapia ABA, lembra que nós falamos que isso não é possível porque a maioria das crianças são não verbais. Né? São crianças que têm atraso no desenvolvimento intelectual, têm atraso na fala. Eu não vou conseguir, né, trabalhar sentimento, emoção, crença, pensamento com essa criança. Então o que acontece? Essa terapia tem que ser feita com base na repetição,
Tanto que se diz que a terapia ABA ela é estruturada, sistematizada, repetitiva, e ela precisa ser assim. Porque é o jeito que nós temos de fazer com que o cérebro da criança se adapte às demandas que estamos passando sem necessitar do verbo ali, da palavra. Isso demanda muito tempo. Quando nós dissemos que o ABA é a intervenção padrão ouro para crianças neurodivergentes, nós fundamentamos essa fala nas pesquisas científicas que realmente mostram isso. Só que se você pegar a pesquisa e ler, você vai lá na parte de metodologia da pesquisa, o que vai estar escrito lá? Essa pesquisa foi conduzida com crianças de tal a tal idade, com intervenção ABA 40 horas semanais. Então veja, as mesmas pesquisas que apontam que o ABA é a intervenção padrão ouro, melhor do que qualquer uma outra intervenção que existe hoje para crianças neurodivergentes, são as que mostram que essa intervenção foi feita. A pesquisa mostrou que ela é eficaz também ou exclusivamente por ser aplicada durante 40 horas semanais. A pergunta que fica é, e a criança que passa 5 horas semanais? 3 horas? 2? 1? O ABA tem aplicabilidade? Então, nós vamos dizer assim, que quanto mais horas de intervenção, melhor. Só que isso é um pouco utópico, pensando na realidade, vamos falar daqui, do paulistano. Nem vamos ampliar, vamos falar do paulistano. Né? Então, assim, trânsito, metrô, trem, trabalho, muitas vezes 2, 3 empregos. Nós temos mães, né? Você sabe melhor do que ninguém, que atravessam a cidade para estar aqui e tem que sair para o trabalho e aquela coisa e outra. E aí, e às vezes você tem um plano de saúde que não oferece, não vai dar suporte para sequer 10 horas, vai até 2 horas e é isso. E aí, como é que se faz? Então, assim, dentro da utopia, da pesquisa científica, 40 horas a gente conseguiria, mas na realidade nós lidamos com crianças que às vezes vêm 1 hora por semana na clínica. E aí nós temos que fazer toda uma adaptação dessa intervenção em ABA para a realidade dessa criança. Vai funcionar? Vai. Só que não será eficaz se os pais, por sua vez, não aplicarem essa metodologia em casa para a gente chegar o mais perto dessas 40 horas possíveis. E é por isso que a terapia ABA envolve muito treino e orientação parental. Porque os pais que se conscientizam disso, a criança pode ir 1 vez por semana na terapia. Mas se os pais conseguem aplicar isso durante a semana em casa para chegar mais perto dessas 40, nós teremos um avanço, uma intervenção mais eficaz. Agora, se a criança vem 1 vez por semana e os pais não se engajam, a intervenção vai naturalmente ser mais lenta. Falha. Então, e vamos tem essa combinar questão também, né, Erickson, que dentro desse cenário nós temos os níveis de suporte. Então, cada indivíduo é único e cada criança tem um nível de suporte. Então, sabemos que temos o nível 1 de suporte, 2 e 3. Então, depende também disso para a gente montar um plano terapêutico adequado com a quantidade de horas e a quantidade de especialistas, porque isso também faz a diferença num bom atendimento, né? Exatamente. Aqui, esse ponto crucial. Essa quantidade de horas ofertadas ou sugeridas à criança autista, ela depende muito de uma boa avaliação. Né? Então é aqui onde as coisas começam a se cruzar. Porque é através de uma boa avaliação que eu vou entender, porque eu posso ter 2 crianças de nível 1 de suporte. E essas 2 crianças não se parecerem em nada uma com a outra. E precisarem, inclusive, de quantidade de horas diferentes. Quem é que vai definir isso? Uma boa avaliação. Então, através de uma boa avaliação multiprofissional, uma boa avaliação neuropsicológica, nós vamos conseguir entender como está o funcionamento cognitivo, as habilidades que essa criança possui, as habilidades que ela ainda precisa possuir e quantas horas de intervenção serão necessárias e adequadas para a realidade dessa criança. Então, como nós fazemos na clínica, a criança chega, ela passa por um processo avaliativo, terminado esse processo avaliativo, então é definido em conjunto com o médico, com o neuropsicólogo, com o supervisor, com a equipe, quais intervenções e quantas horas de intervenção serão eficientes, sempre pensando nisso, que quanto mais intervenção possível, melhor o desenvolvimento da criança. Exato. E aí também tocou-se no assunto de que a família ela contribui muito para o desenvolvimento, isso sem dúvida, isso qualquer família, né? Crianças típicas, atípicas, enfim. Mas nós percebemos também que as mães das crianças atípicas elas são bem engajadas, né, no estudo, enfim, para conhecer realmente a terapia que ele está fazendo, o tipo de profissional que ele está passando. Então, essa extensão que vai até em casa ou até a escola é fundamental para que o nosso processo caminhe bem. Exatamente. É por isso que
a orientação parental é imprescindível. É por isso que uma terapia não pode ser chamada de terapia ABA se ela não suportar ou comportar dentro do seu escopo uma orientação parental ao final de cada sessão. Então, nós da Integrare, como é que nós fazemos? Terminou a sessão, os terapeutas chamam os pais 5 minutinhos para dar o feedback e explicar quais são as atividades que os pais precisam fazer em casa. Porque o que a gente tem que pensar é o seguinte: para que isso funcione, os pais devem ser uma extensão do aplicador ABA na casa e na vida daquela criança. Então, e como é que o pai ou a mãe vai aplicar a terapia ABA se ele não participar do processo? Então é muito comum, né, e até necessário que os pais estejam aí dentro dessas horas de atendimento também, estejam presentes e se engajem e aprendam, conversem com o terapeuta, conversem com o supervisor, tire dúvidas, leiam, se informem, porque no final é disso que se trata, dos pais se tornarem aplicadores ABA para que eles consigam dar a melhor intervenção possível e aí você caminha tudo bonitinho, clínica, casa e escola. Exato. E pensando na saúde mental dos pais também, porque a gente passa uma carga muito extensa e dura em casa. E aí, quando você vem na clínica, você enxerga um apoio, né? Você se apoia muito na clínica para você saber aonde você vai atuar, né? E o que a gente pode dar de orientação para os pais que nunca buscaram? Assim, Ive, eu não tenho tempo, ou esses cursos são caros. Hoje, com a internet, o que nós temos para a indicação dos pais? Certo. O primeiro passo é que os cuidadores entendam que eles devem ser os melhores amigos do terapeuta. Tem que começar daí. Não pode começar de outro lugar. Vou ler um livro. Não. Primeiro, seja o melhor amigo do terapeuta do seu filho. Porque o terapeuta, enquanto um especialista, é quem vai dar essas diretrizes. É quem vai, enquanto uma pessoa pós-graduada, muitas vezes com mestrado, com doutorado, dar as orientações sobre onde conseguir um conteúdo fidedigno, um conteúdo confiável. Então, os pais, assim, não tem outro caminho. Mas não. Primeira coisa, cole no terapeuta do seu filho. Cole mesmo. Sugue, absorva todo o conhecimento possível. Esse é o primeiro passo. Aí o terapeuta vai dando orientações, vai dando tarefas para casa, vai fornecendo... hoje, imagina, estávamos comentando aqui em off a quantidade de divulgadores científicos que temos nas redes sociais em geral, até no TikTok, Instagram, YouTube. E, obviamente, que o terapeuta, ele está ciente, porque ele bebe também dessa fonte. Então, ele consegue saber qual é um pesquisador, um divulgador sério, quem não é. Então, assim, você pai, você mãe, você cuidadora, colando no terapeuta do seu filho, pode ter certeza que ele vai te passar as melhores orientações possíveis para você saber onde procurar, né, essa informação confiável para tanto de literatura, artigo científico, vídeos, podcast, como este que estamos fazendo aqui, né? Então, assim, existe muita informação confiável e informação ruim também. E para você não ter que ficar com essa tarefa de separar o joio do trigo, colhe no terapeuta do seu filho que ele vai te dar o caminho das pedras aí. Erickson, vamos entrar um pouquinho agora sobre a parte clínica, a mão na massa mesmo. Eu recebo várias perguntas assim: nossa, mas como que o supervisor consegue alinhar todos os profissionais? Ou seja, como ele consegue supervisionar fonoaudiólogos, psicólogos, psicomotricistas, musicoterapeutas, nutricionistas? Como que é, de fato, essa prática clínica supervisionada? Essa é uma pergunta que chega bastante mesmo. O que acontece é o seguinte, numa clínica multidisciplinar, nós temos, como o nome sugere, né, múltiplos especialistas. Então você tem desde do fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, pediatra, neuropsicólogo, todas abordagens, né, que estudam uma faceta do comportamento humano. E aí, se não houvesse um elo, né, que conectassem todas essas especialidades, seria uma Babel, seria de fato uma bagunça. É aí que entra a supervisão, o trabalho da supervisão em ABA. Porque o ABA é a linguagem que vai conectar todos esses profissionais.
A fonoaudióloga, ela sabe o trabalho que ela precisa fazer pensando em aquisição, desenvolvimento e muitas vezes melhora o aperfeiçoamento do comportamento verbal. Seja um trabalho fonético, seja um trabalho semântico, seja, né? Ela vai fazer isso aí. A terapeuta ocupacional vai lidar com atividades de vida diária e regulação sensorial, né? A grosso modo, óbvio que se destrinchar tem muita coisa a mais para fazer, mas a grosso modo é isso. O psicólogo geralmente fica com trabalho de treino de habilidades sociais, extinção de comportamentos inadequados. Então você vê, cada um tem um nicho de atuação. Mas a linguagem tem que ser a mesma. Todos têm que estar sob esse guarda-chuva teórico e técnico da análise do comportamento aplicado. Senão, não funciona. Infelizmente, a gente tem muitos relatos, vê muito trabalho mal feito por aí, porque é isso. Aí mistura, fica lé com cré. Mistura um terapeuta aba com uma terapeuta, né, lubienskiana com um terapeuta vigotskiano e coloca e fica aquela salada. E aí não vai dar certo. Né? São propostas, metodologias e abordagens diferentes. Agora, se a fono está dentro de uma metodologia aba, o psiquiatra, a TO, o psicólogo, todos eles falando uma mesma linguagem e entendendo como manejar o comportamento da criança para que o conteúdo que ela quer passar seja, né, eficiente, seja aplicável, aí vai dar certo. Então o trabalho da supervisão é esse, é falar essa mesma linguagem para todo mundo, é que todo mundo fique uníssono dentro de uma mesma estratégia e que seja o aba o fio condutor de todas essas especialidades. Muito bom. E dentro dessas estratégias, você pode citar para nós quais são os protocolos que são utilizados dentro dessa avaliação? Um protocolo geral, por exemplo, um protocolo que todos os especialistas vão utilizar dentro da clínica. Essa questão de protocolos é uma questão que ela tem um lado mais polêmico, não entremos nele, mas ela tem um lado muito prático também, porque se nós estamos falando que o fio condutor de todas as especialidades tem que ser o ABA, então é natural que os protocolos que, né, nós utilizaremos sejam protocolos desenvolvidos por analistas do comportamento, sejam protocolos ABA. A fono, a TO, a psicólogo, por eles avaliarem questões bem específicas, eles vão utilizar os protocolos específicos. Então a fono quer saber se a criança comete trocas fonêmicas. Ela vai utilizar um protocolo para isso. E por que você fala tanto em protocolo? Acho que é até bom a gente trazer isso. Porque o ABA ele é uma intervenção estruturada. O que quer dizer uma intervenção estruturada? É uma intervenção baseada em processos que já foram pensados antes. Não é algo subjetivo, não é algo de improviso. Então o ABA ele tem um passo a passo, ele tem um começo. É óbvio que cada criança é um universo, cada criança é uma criança e nós vamos adaptar aquele conteúdo à realidade da criança. No entanto, nós temos já os caminhos pelos quais vamos fazer isso, o que torna a intervenção ABA bem estruturada. E por isso nós temos, então, os protocolos que fazem parte dessa estruturação. E aí, a fono vai utilizar o protocolo específico para avaliar a fonética, a TO vai utilizar o protocolo específico para avaliar questões sensoriais. Mas, para além desses protocolos, todas essas profissionais precisam também usar um único protocolo que dê conta de avaliar todos esses marcos do desenvolvimento e que fale essa linguagem universal que todas precisam falar, que é o ABA. É aí que entram os protocolos da análise do comportamento. Ao longo da história da análise do comportamento, tivemos diversos protocolos sendo produzidos, sendo aplicados. Muitos deles não chegavam ao Brasil por conta daquelas questões que nós falamos aqui. O que gerou assim, essa questão polêmica que eu falei, de você ter que traduzir protocolo do inglês, do espanhol. Pensando nisso, e em outras questões, obviamente, o Conselho Federal de Psicologia montou o SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Ele é subordinado a uma autarquia federal que garante que todos os testes aplicados no Brasil passem por uma rigorosa avaliação sistemática para garantir que ele consegue medir aquilo que ele se propõe a medir. É aí que entra o que a gente chama de testes padrão ouro. Testes padrão ouro são testes que têm uma eficácia acima de 95%, reconhecida não só pelas pesquisas científicas, mas pelo SATEPS, que é o órgão, né, do Conselho Federal de Psicologia que avalia isso. E no Brasil, nós temos alguns testes padrão ouro,
E o teste que nós utilizamos como essa ferramenta de integração é o Vineland 3, que é o protocolo padrão ouro que foi replicado no mundo inteiro e lançado no Brasil com uma tradução adaptado à nossa realidade, ao nosso contexto, que vai fazer essa avaliação de marcos do desenvolvimento. Então o Vineland vai permitir uma avaliação que vai desde a TO até a psicomotricista, né, até o psicólogo. Então ele pega a avaliação de atividade de vida diária, avaliação de comunicação, avaliação de socialização, avaliação de psicomotricidade, avaliação de comportamentos barreiro, interferentes. Então, assim, é um protocolo multidisciplinar, padrão ouro, que consegue avaliar com eficácia os marcos do desenvolvimento. E é esse protocolo que nós utilizamos, dentre outros, né, para fazer a nossa avaliação. Bom, eu ia perguntar como realmente se mede isso, e a resposta já foi dada, porque são protocolos padrão ouro. Exato, né? Assim, só para tentar entender rapidamente como isso funciona. Um protocolo desse, para ser autorizado, liberado pelo SATEPS para uso, ele passa por um processo bem rigoroso de validação científica. Como é que é mais ou menos esse processo? Um grupo de 100 crianças é dividido em dois. Esse grupo inicial de 100 crianças, você já tem 50 que são autistas, já confirmados por exames e outros métodos, já diagnosticados. O pesquisador que está testando o Vineland para ver se ele funciona na nossa população, não sabe quem é quem. Essas 100 são divididas em dois grupos de 50. Em um desses grupos, vamos chamar de grupo A, 30 crianças autistas. No grupo B tem 20. O pesquisador não sabe quem é quem, só quem fez a divisão é que sabe. Uhum. Então o pesquisador ele vai aplicar esse protocolo nos dois grupos, né? E aí depois ele tem que ser capaz de dizer quais crianças do grupo B eram autistas e quais do grupo A. Se ele conseguir acertar 95% desse total com esse protocolo, e depois esse experimento vai ser replicado em outros locais, e aí isso atingindo esse limiar é quando o protocolo é autorizado para uso, porque ele diz, não, de fato ele passou nesse teste duplo cego, né? Eu não sei quem está aqui, quem está ali, e o protocolo se mostrou eficaz para diagnosticar ou para prever determinadas condições. Então, quando a gente chama de protocolo padrão ouro, é disso que nós estamos falando. Protocolos que foram sistematicamente testados cientificamente e atingiram um percentil bem alto de capacidade diagnóstica ou avaliativa, independente do que você queira avaliar. Perfeito, muito bacana. Erickson, mudando um pouquinho de assunto, agora a gente vai falar um pouquinho das relações familiares, né? Muito se fala também o que o familiar faz quando as questões, né, do autismo vêm sendo minimizadas, tanto na escola quanto pelos próprios familiares mesmo. Então, como que a gente pode orientar melhor tanto a escola quanto a família com esses mimimis que são por aí? A gente tem que lembrar daquele dado, né, que nos anos 80 você tinha aproximadamente um autista para cada 2.000 crianças. Hoje nós temos aproximadamente um a cada 34 a 36 crianças. Então, de fato, o número de pessoas com transtorno do espectro autista não só aumentou, como aumentou também a eficácia diagnóstica. Muitos casos que não eram diagnosticados, eram subestimados, hoje estão sendo adequadamente diagnosticados graças aos avanços das pesquisas, da própria divulgação científica, da internet, tudo mais. Então é natural que a população, em geral, fique com esse sentimento de que, nossa, tudo é autismo. A gente ouve muito, nossa, tudo é autismo, nossa, tudo é TDAH. Esse sentimento é legítimo, porque o povo via, antigamente ninguém falava disso, agora todo mundo fala, então esse incômodo é legítimo. E, de fato, eu como neuropsicólogo recebo muito no consultório, recebo muito lá na Integrare, casos de pais, ou mesmo quando a escola encaminha, meu filho tem TDAH. Não, esse aluno tem TDAH. O menino quebrou um copo, a escola, o pai está achando que ele tem TDAH. E aí ele faz uma avaliação rigorosa e no laudo aparece que não, ele não tem TDAH. E às vezes é até um espanto. Então, assim, tem muita má informação circulando por aí. De fato, a quantidade de crianças neurodivergentes aumentou e vai continuar aumentando por conta de alguns fatores que falaremos depois em uma outra oportunidade. Mas o fato é também que nós temos muita informação ruim, errônea sendo difundida por aí. Então, por isso que é importante entender o processo avaliativo antes de fazer qualquer julgamento. O número de autistas aumentou e, de fato, também tem muito caso que parece, mas não é.
né? Os smartphones têm causado aí muitos problemas no desenvolvimento cognitivo, também assunto para um outro tema, mas eles têm causado um fenômeno chamado de falso TDAH. Então, pessoas que não têm o TDAH, mas desenvolvem déficits atencionais, crianças, por conta do uso excessivo de smartphone. Então fica com essa sensação de fato de que tudo é TDAH. Para não cair no conto do vigário, nem cilada e nem fazer um julgamento precipitado, é muito importante fazer uma avaliação. Então, através de uma boa avaliação neuropsicológica, vai ficar claro o que é TDAH, o que não é, né? Porque às vezes você pode estar julgando uma criança né, que ela tem TDAH porque ela quebrou um copo, às vezes ela não tem nada, só está sendo criança, e às vezes está subestimando uma criança que de fato tem alguma coisa e está chamando, não, esse menino precisa disso, precisa de uma bronca, de uma surra, de não sei o quê, e não é nada disso, a criança é neurodivergente. Para não ficar nessa vai que vem, você faz uma avaliação, procure profissionais especialistas, e aí você vai descobrir, né, se a criança tem ou não tem alguma condição clínica. Exatamente. Muitas vezes eu atendi uma família que veio justamente com essa queixa. Então a criança foi laudada, né, TEA, e a família não aceitou, né, o laudo. Então sempre tem aquela negativa primeiro. Por isso que é importante, primeiro de tudo, procurar um profissional realmente que seja sério, né? Então você vai ter uma avaliação ali capaz de te mostrar cientificamente os resultados. Então não tem erro, uma avaliação bem feita não tem como errar, correto? Correto, até porque uma avaliação neuropsicológica, ela geralmente é a última etapa do processo. Uma boa avaliação começa com um exame de um pediatra, de um neuropediatra. Assim, o jeito certo é começar lá com o pediatra, antes de ir para o neuro. Então o pediatra, ele tem ali, bem claro na mente dele, também nos protocolos que ele utiliza, os marcos do desenvolvimento. Quando a mãe leva o seu filho ao pediatra, o pediatra faz uma avaliação breve, ele percebe, opa, essa criança não atingiu, sei lá, o marco do desenvolvimento da linguagem. Pede uma avaliação fonoaudiológica. A fono faz uma avaliação, identifica, por exemplo, olha, não tem uma questão de apraxia, nem nada. Volta para lá com o resultado. Ele volta tal, aí o pediatra falou, opa, vamos para o neuro. Vai para o neuropediatra. O neuropediatra vai solicitar exames de imagem, às vezes exames laboratoriais, vai... Analisa isso, opa, não tem nada, então vai por exclusão. Aí é quando falou, opa, manda para o neuropsicólogo para ver, porque já excluímos possibilidades de questões físicas, já excluímos, não tem nada no cérebro, o cérebro foi mapeado de cabo a rabo, foi identificado tudo, não tem nada, manda para o neuropsicólogo. Então o neuropsicólogo é a última etapa. Já foram descartadas todas as condições físicas que podiam ser, né, a causa desse atraso. E questões também fonoaudiológicas. E aí, na avaliação neuropsicológica, aparece lá, a criança está dentro do espectro autista. Então, é um fechamento, é uma coisa ligando. Agora ficou claro. Então, isso é uma avaliação bem feita. Uma avaliação bem feita não é um profissional sozinho, querendo dar conta de tudo, como às vezes acontece por aí, até de colegas meus, neuropsicólogos, que recebem a criança, mas ela nunca fez nenhuma outra avaliação. Então, assim, o processo bem feito envolve uma equipe completa. O médico, a fono, às vezes a psicóloga, até chegar no neuropsicólogo para fazer essa avaliação de transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, de fato, sendo feito esse processo corretinho, não tem como errar. Se você faz do jeito certo, a coisa sai do jeito certo. E aí, legal. Então, fizemos do jeito certo. Então, saiu uma boa avaliação e foi diagnosticado. E aí vem um segundo passo, que são as intervenções, né? Porque não adianta nada um bom laudo se você não escolher corretamente uma clínica séria para poder fazer as intervenções corretas. Então, você pega um profissional não tão capacitado ou não tão unido numa equipe multidisciplinar, e isso vai fazer toda a diferença nesse processo, nessa montagem desse plano terapêutico para essa criança, para poder desenvolver o que você traçou. Então, você coloca uma criança que veio para nós na clínica essa semana com 8 anos, uma criança não verbal, uma criança que ainda está de fralda, demorou-se muito tempo para que fosse traçado um plano de atendimento adequado e as intervenções foram feitas erradas. Nesse caso de intervenções que não foram tão bem aplicadas, como que a gente corre atrás desse tempo perdido? É sempre importante frisar que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico, tá? Então, o cérebro, ele passa por uma série de transformações ao longo da vida.
E, infelizmente, se a intervenção demora muito para ocorrer, você perde períodos essenciais para o desenvolvimento e aquisição de determinadas habilidades. E muitas vezes isso é o que acontece. Quando a intervenção ela é precoce, por isso aqui vai uma dica também para pais, mães. Percebeu que tem alguma coisinha, pode ser o mínimo que for. Não espera, para você assim, você não vai perder nada com uma avaliação. Assim, nossa, tá 1 ano e meio, não tô vendo sinal de fala. Alguém vai dizer para você, não, mas isso é normal, tem criança com atraso. Pode ser, mas pode não ser. Sabendo que quanto mais cedo a intervenção, melhor o prognóstico, você vai correr o risco de esperar ou de apostar. Assim, percebeu qualquer coisinha, faça, procure uma avaliação. Assim, não tem efeito colateral nenhum, zero. Não vai doer, não vai. Zero. Faça uma avaliação, nem que seja para ficar em paz. E muita gente, por má orientação, às vezes, né, e infelizmente até de médicos, não, é normal, depois vai desenvolver a fala. Aí a mãe espera 2 anos, não veio. Não, é normal, acontece a pandemia. 3 anos a fala Isso, não eu veio. ia falar justamente isso. Uma das queixas recentes é isso, né? Ai, mas veio a pandemia, então Isso. muito se confundiu, então a gente não sabia se realmente era um atraso ou se era por conta de ficar em casa. Então essa também é uma confusão que se tornou aí no meio dessa data, né? Exatamente. E aí você tem maus profissionais, infelizmente, dando más orientações. É. É pandemia, não sei. E vai ser. Chegou 6 anos, a criança não falou. Aí esses profissionais se escondem, né? Aí o pai e a mãe falam, e agora? Uhum. Tudo, para tudo tem jeito. Então, assim, mesmo num diagnóstico tardio e numa intervenção tardia, o cérebro ele é plástico, o cérebro ele se transforma, o cérebro ele aprende, ele se molda. Vai ser tão rápido quanto seria aos dois? Não. Mas vai dar certo? Vai. Se você pegar uma boa equipe, bons profissionais, especialistas, vai funcionar, vai dar certo. Você vai perder muito mais tempo e vai desenvolver muito mais angústia e sofrimento do que você tivesse feito antes, mas vai dar certo. Lembra que o cérebro está sempre em transformação. Então, tô com 8, 9, 10 anos. Ok, passou, não deu, não deu, vamos focar no aqui e agora. Pegar uma boa equipe, fazer uma boa avaliação, traçar boas estratégias, objetivos, vai dar certo. Exatamente. Inclusive porque a maior preocupação, o maior medo das famílias é esse, né? O paciente, ele já evoluiu em certas questões, como comportamento, por exemplo, mas ele não evoluiu na fala. Então, a pergunta fica: como que meu filho vai se virar no futuro? Como que ele vai aprender essas questões sozinho depois? Porque eu escuto os pais falarem, né? Daqui a pouco eu não estou mais aqui, como que ele vai se virar? Uhum. E essa é uma preocupação nossa também, enquanto equipe terapêutica. Eu sempre oriento, né, os especialistas que eu supervisiono a quando olharem para a criança, né, aquela coisa fofa ali querendo brincar, ok, nós vamos dar o acolhimento, nós vamos dar a intervenção, mas o nosso foco tem que ser lá na frente. Tem que ser imaginando essa criança justamente no futuro, preparando ela para que ela seja a melhor versão possível de si própria. Porque, de fato, tem crianças cujas limitações são tão severas que não vão desenvolver mesmo a fala, que não vão desenvolver intelecto. Isso é, por mais triste que seja, a gente que está desse lado tem que aguentar firme e focar em fazer com que essa criança desenvolva o máximo de habilidades possíveis dentro das capacidades, dentro das potencialidades dela, para que ela tenha uma vida minimamente funcional. Né? Então é nisso que a gente foca, é nisso que a gente aposta. Esse é o grande motor da nossa intervenção. Então sempre, toda criancinha pode ter 2 anos de idade, chegou lá na clínica, o nosso foco está a pensar como será essa criança no futuro, o que nós, enquanto especialistas, podemos fazer por ela para que ela adquira essas habilidades e consiga ter uma vida mais funcional possível. Erickson, falando ainda em avaliação neuropsicológica, muitas questões chegam até a clínica como: Ive, quantas sessões são necessárias para fazer uma boa avaliação? Porque as informações, elas são diferentes, né? Então, ela procura uma clínica que vai informá-la que são necessárias 10 sessões, 12 sessões. E, de repente, uma avaliação dura 4, 5 sessões. Como que a gente explica isso, Erickson?
Esse é um bom tema, é uma dúvida que chega bastante. E eu costumo dizer que assim, existem intervenções ou mesmo processos avaliativos que têm um número fechado de sessões. Da onde vem esse número fechado? Das pesquisas que validaram essa intervenção. Então você tem as famosas 12 sessões do treino de cabine, por exemplo, de uma criança que apresentou déficit no processamento auditivo central. Então, você faz ali as 12 sessões para trabalhar isso. Por que 12 e não 11? Por que 12 e não 13? Porque as pesquisas que validaram, né, essa intervenção entenderam que 12, né, era um número ok. Não precisou de mais nem menos. Acharam um número ótimo nesse caso e conseguiram fracionar o que deveria ser feito. É claro que tem o ritmo da criança. Tem criança que, numa sessão que se espera 40, ela termina em 20, termina em 30 e por aí vai. Mas convencionou-se manter essas 12 porque é um processo bem específico, bem fechado. Isso é impossível de se fazer numa avaliação neuropsicológica. Porque a avaliação neuropsicológica é um processo totalmente progressivo. Eu já tive pacientes que com 2 sessões não teve mais o que fazer. E tive pacientes que eu precisei de 15 sessões para finalizar. Teve um caso específico que eu lembro bem que foram 18 sessões de avaliação. Então, assim, como achar? Você tem literatura mais antiga, você tem alguma, falando em uma média de 8 sessões. É o que nós costumamos dizer. Eu falei, uma boa avaliação vai de 6 a 8 sessões. Mas costumamos dizer quando há muita insistência, porque na prática essa fala também não é correta. Porque, de fato, sendo a avaliação progressiva, uma criança que tem uma deficiência intelectual muito grave, ela não consegue fazer os testes nem simples de lógica. Ela é não verbal, ela não tem mais para onde você ir. Em 2 sessões já é o suficiente, você chegou no teto, você vai para onde? É claro que você tem que ter um número mínimo, e eu considero um número mínimo 2. 2 é um número mínimo. Uma sessão só, como é que você vai garantir que às vezes a criança não está num bom dia, às vezes, E isso né? que eu ia colocar. Eu ia falar, e tem como avaliar quando a criança não está em um bom dia, por exemplo? Então, ela chega para avaliação, só que ela não rendeu. Por inúmeros motivos, um dia ruim, uma noite ruim, uma mal dormida. Então, você consegue identificar isso e como que faz nessa situação? Você interrompe e deixa para a próxima sessão? Você insiste, dá como sessão dada? Como que funciona? Na avaliação neuropsicológica a gente não perde nada, né? Então, assim, tudo é avaliado. Esse é o grande, acho que é a grande sacada de uma avaliação neuro, assim, mesmo quando a criança se recusa a fazer o teste, às vezes acontece, a criança chega, não vou fazer nada, joga tudo no chão. Olha só, diferente da terapeuta que vai tentar consequenciar aquele comportamento, nós, avaliadores neuropsicólogos, assim, aquilo é riquíssimo. Esse comportamento de se negar a fazer, pegar, jogar no chão. Já foi um opositor. Exato. Já é um comportamento assim, que por si só já diz muito. Então, isso também é avaliado. Quando a criança está xoxinha, está com sono, é claro que nós não continuaremos um teste de atenção numa criança que está visivelmente cansada. Eu posso ter planejado aquela sessão para fazer teste de atenção. E aí eu percebi que a criança não dormiu bem, ou estudou o dia inteiro e só tinha aquele horário, ela veio às 6 da tarde para fazer uma avaliação neuro, depois de estar desde as 8 da manhã na escola. E eu planejei aquela sessão para fazer um teste de atenção. Não vai rolar. Então, aí vem a expertise e a habilidade do avaliador de saber como conduzir uma sessão como essa e saber o que avaliar diante desse cenário. Então, é claro que numa avaliação neuropsicológica nós vamos analisar não só questões cognitivas, mas também comportamentais. Isso é um dado riquíssimo para poder saber como essa criança lida com frustração, como ela lida quando ela está irritada, o que ela faz quando ela está cansada, como ela expressa esse cansaço. Por isso que o nome da avaliação não é avaliação neurológica, é avaliação neuropsicológica, porque eu vou avaliar tudo, a irritabilidade, o humor, os comportamentos e não só os aspectos cognitivos. Então, um bom avaliador ele tem que ter esse olhar atento. E aí, como eu falei, você tem um número mínimo de sessões ali, 2, 3 sessões, que em uma, né, impossível. Mas aí chega no teto da criança. A criança. Então, é inútil você ficar fazendo mais sessões. Infelizmente, tem profissionais que ficam enrolando no termo popular que se usa, né, enchendo linguiça, só para dar o número X de sessões e na prática ele não está fazendo nada, porque nem tem mais o que ser feito. A criança está lá brincando e ele finge que anota. Então, assim, e até em respeito aos pais, é importante dizer isso. Então, uma avaliação dura quantas sessões? Depende. É adulto, criança, idoso. Assim,
a resiliência da criança, a motivação da pessoa, quantos testes a pessoa consegue fazer por sessão. Se nós fôssemos achar um valor médio, ficaria ali de 5 a 7, 8 sessões. Dificilmente passa e dificilmente é menos que isso, mas pode acontecer. E isso não é demérito nenhum para o avaliador. E dentro dessa sessão de avaliação, a pergunta sempre aparece também: como que é medido o QI? Né? Então você coloca uma criança em jogo, o QI dela. Ele tem deficiência intelectual ou não? Como que mede o QI de uma criança? O QI, ele é um valor, ele é um número relativo, tá? Antigamente, entendia-se QI, ou seja, o quociente intelectual, a capacidade intelectual da criança, como sinônimo de raciocínio lógico. Os testes que mediam QI, na verdade, eram testes de puro raciocínio lógico. Entre 90 e 92, um cara chamado Howard Gardner publicou um artigo que foi um estouro na comunidade científica e que virou um livro, que é o artigo sobre múltiplas inteligências, ou inteligências múltiplas. De Gardner para cá, cada vez mais a ciência tem comprovado que existem muitas maneiras de se ser inteligente. Inteligência não é, e nem nunca deveria ter sido, sinônimo de pura e simplesmente raciocínio lógico. Tá? Então a inteligência, elas são múltiplas. Com base nisso, os testes de QI tiveram que se adaptar para avaliar múltiplas facetas e aspectos da inteligência humana, desde aspectos verbais a aspectos não verbais. Então hoje você tem testes, de novo, padrão ouro, que são geralmente os testes das escalas Wechsler, que são as escalas assim mais fidedignas do mundo. Uma boa avaliação tem necessariamente que contar com essas escalas para se avaliar o QI de uma criança, que vai desde questões verbais a questões não verbais, a raciocínio viso-construtivo, a habilidades psicomotoras. Então, assim, são uma bateria de testes que avaliam vários aspectos, desde resolução lógica, resolução matemática, capacidade de memória operacional, capacidade de articulação verbal, de compreensão semântica. Então, tudo isso está embutido ali numa boa avaliação de QI. E aí o QI acaba sendo a média ou o resultado final da soma de todas essas múltiplas habilidades, e não mais como era antigamente uma única habilidade. E aí o número, né, quando a gente diz o QI de 100, QI de 90, ele expressa numa régua que vai de 20 a 140 essas habilidades. Houve algumas pessoas ao longo da história cujo QI foi impossível de ser medido. Albert Einstein, por exemplo, não cabia ali, né? A gente consegue medir um QI até 140. Hoje você tem 5 pessoas no mundo que é impossível, porque ela gabaritou todas, então, assim, ela tem um QI maior que 140, mas não tem medidas para isso, por exemplo. São os chamados gênios, né? Mas 99,999% das pessoas podem ter a sua inteligência medida com segurança pelos testes de QI. E a deficiência intelectual é a partir de quanto? É abaixo de quanto, na verdade? Sim. A deficiência intelectual, você tem 4 níveis. Profunda, que é abaixo de 20. Grave, severa, ali, que vai de 20 a 40. Aí você tem a moderada, que vai de 40 a 60. E aí você tem a deficiência intelectual leve, que vai de 70 a 60. E aí você tem o limítrofe, né, que as pessoas que têm um QI não chega a ser deficiente, assim, que vai de 70 a 80, que é um QI limítrofe. Aí você tem os médio inferiores, que vai de 80 a 90. Você tem um QI médio, que no Brasil vai de 90 a 109. Você tem o QI médio superior, que vai de 110 a 119. Você tem um QI superior, que vai de 120 a 129. Né? E um QI muito superior, que é o de 130 a 140. E os gênios que não cabem aí nessa métrica. Infelizmente, chegou ao fim o nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer imensamente a presença do Erickson. Erickson, foi incrível o nosso bate-papo. Acredito que você esclareceu muitas dúvidas, que muitas famílias vão ficar muito satisfeitas com esses episódios. E você que gostou desse episódio, compartilhe com o maior número de pessoas, para que, assim como nós, você também possa ajudar o próximo. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui, e até o próximo bate-papo.